Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade. Hoje estou aqui com meu amigo Gleison Alves para voltar a falar de review de disco e ainda de banda nacional, né? Coisa que ele deixou, né, num episódio anterior, que ainda era uma banda que tinha um acústico, só que a questão é que a gente especificou, era um acústico não oficial. Essa é a verdade que ele não quis especificar. Mas então se apresente aí, Gleison, e fala aí então, né, que, por favor, me avise quando for a hora de começar a falar desse disco. Fala aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Cara, eu vou contar a verdade aqui, né? Disseram que eu podia dar spoiler, eu dei spoiler. Menti? Não menti, é uma banda que tem acústico. Se eles não quiseram lançar oficialmente, a culpa não é minha. E na verdade, assim, tem um oficial também, né? Porque daí muitos anos depois eles fizeram lá o Barão 40 com as versões acústica, deluxe, clássicos, sucessos, blá blá blá. Mas existe um acústico MTV, existe um balada MTV e existe um MTV ao vivo. Pensa numa galera que gosta de um selo MTV. Afinal de contas, né? Selinho MTV significa o quê? Dinheiro do bolso, caixa enche, a galera ganha dinheiro, sai fazendo shows. Olá, eu gosto de dinheiro. Mas assim, Barão Vermelho é uma banda que merece destaque, merece ser falada, merece todo amor que houver nessa vida, porque os caras são foda. Eu acho que tava na hora da gente falar, insistir, e a gente conseguiu incluir aqui, e tá ótimo. Vamos falar do... Você quer falar do que primeiro? Quer falar da banda? Quer falar do disco? Quer falar de suas relações amorosas? Não, relações amorosas deixa para outro momento. Vamos falar da banda, fala do disco. Conta um pouquinho aí, depois eu faço a minha parte aqui. Relações amorosas você pegou pesado porque eu não tenho nenhuma, obviamente. Então esquece. Que maldade você fez comigo. Mas vamos falar logo, né? Sobre o maior abandonado do Barão Vermelho. Então eu te pergunto, porque na verdade esse tema eu já estava pensando em fazer há algum tempo, né? E aí agora a gente conseguiu resgatar, né? Você queria fazer, eu insisti e eu falei, vamos, bora. É isso aí. Aí eu te pergunto, qual é a sua relação com o Barão e com esse disco, afinal, nem também com o Cazuza, né? Porque também vamos falar que é o último disco com o Cazuza, né? Spoiler? Não, não é spoiler, porque todo mundo sabe dessa história. Então vamos lá. Bom, Barão Vermelho... eu ia brincar aqui que a gente saía na noitada no Rio de Janeiro, mas é mentira, né? Óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, quando esse disco saiu, eu era um recém-nascido. Fazia pouquinho tempo que eu tava aí abrilhantando esse nosso mundo. Mas, cara, eu conheci, claro, eu ouvi Barão Vermelho desde criança, no rádio, sem saber o que era. Mas eu lembro, a minha primeira lembrança, na verdade, é do Cazuza, toda aquela história de quando ele contraiu a AIDS e contou para todo mundo, depois veio a morte dele, então eu tenho mais lembranças, primeiro do Cazuza, depois do Barão Vermelho. E aí eu tive um momento, e eu não vou saber precisar quando exatamente, em que eu dei uma mergulhada assim na discografia do Barão, principalmente essa fase Cazuza. Eu tive uma fase deslumbrada com o Cazuza. Depois que eu li o livro Só as Mães São Felizes, e eu lembro que esse livro eu peguei emprestado, cara, eu assim, alucinei em Cazuza, eu fui atrás de ouvir tudo que tinha. E já gostava de Barão Vermelho, mas eu fiquei muito focado nessa fase Barão Cazuza. Mas claro, depois eu fui pegando o restante, continuei ouvindo. Quando saiu o MTV ao vivo, eu ouvi pra caramba. Principalmente porque daí tinha homenagem pro Cazuza, quando eles cantavam Codinome Beija-Flor. Tinha músicas que eu já ouvia. Aqui em Curitiba, tinha uma banda chamada Estéreo 33, que tocava toda sexta-feira numa casa que não existe mais, que era o Empório São Francisco, e eles sempre tocavam Meus Bons Amigos, e vez ou outra como
esqueci o nome da outra música, mas assim, eu adorava aquilo, cara, putz, eu ficava com aquela música na cabeça e cantava como se eu fosse o melhor cantor do mundo, né? Então eu me empolgava, soltava a voz sem medo, né? Sem medo e sem vergonha. E aí, como eu tava falando, eu ouvi muito Barão, eu ouvi muito, principalmente esse disco, Maior Abandonado. E, assim, de ouvir repetidamente e pirar nas letras. Depois eu fui buscando os outros. Eu gosto muito do primeiro disco do Barão. Eu acho ele mais cru, mais simples e mais direto. E por isso muito mais gostoso. Esse aqui, ele é legal, mas ele já é melhor produzido. Já tinha mais grana rolando na mesa, então os caras podiam fazer mais coisas. Mas, assim, cara, é uma banda que até hoje eu curto pra caramba. Eu tive a oportunidade de ir num show na fase Frejá. E, pô, os caras tocam demais. Eu acho que, assim, das bandas do chamado rock anos 80 brasileiro, eu acho que das bandas que ficaram, o Barão é que, na minha opinião, tá melhor qualificado, apesar de que também já teve muita mudança. Hoje você tem o Rodrigo Suricato nos vocais, acho que até não descaracteriza tanto a banda, mas perde um pouquinho daquela coisa de quem é das antigas, das origens, né? Mas é uma banda que eu acho que ainda vale a pena ouvir. E você, Jorge? Você que é conterrâneo dos caras, hein? Cara, o Barão foi aquelas bandas que, obviamente, eu comecei ouvindo, né? Porque o rock nacional, acho que não tem como você não saber do Barão, e principalmente do Cazuza, que é um nome que acho que ficou até maior do que o nome do Barão Vermelho. Vamos combinar, né? Cazuza, a figura toda dele, todo o lance que teve dele ficou ainda maior. Ele transcendeu, na verdade. Não é nem a grande lenda do rock nacional, não. É a grande lenda da música brasileira, que é essa verdade. Não é nem, além do mais, por todo esse lance da AIDS, enfim, aí você tem a Viva Cazuza, aquela fundação, né, que ajuda as pessoas com AIDS, enfim, todo esse lance, essa importância gigantesca, enfim. Cara, assim, foi através dessa certa forma por isso, né, além do mais que é muito mais rápido esse acesso à internet, enfim. E foi uma das primeiras que eu realmente curti de rock, principalmente com a fase do Frejá, que pra mim eu gosto mais dessa fase. Acho que ela ficou melhor resolvida, de certa forma, porque aí eu vou falar uma coisa, o seguinte, sobre o Barão, da sonoridade do Barão com o Cazuza. De certa forma, o Barão com o Cazuza, ele tem muito, realmente, o Cazuza depois acho que virou, de certa forma, pra frente da carreira solo dele, que é muito lance de MPB, eu acho, sabe? Ele tem muito esse lance aí, sabe? Então, acho que é mais pra essa vibe MPB do que a vibe rock and roll, que eu acho que ele, não sei se ele, acho que ele nem tinha tanto essa onda, que o Frejá deu uma certa, ficou até mais pesado, até, na minha opinião, e acho os discos muito bons que vem depois, Declare Guerra, Carne Crua, aqueles discos lá, cara, eu acho muito, muito bons, na minha opinião. E assim, mas a fase do Cazuza é inegável, e até gosto daquela solo dele também. Acho que aquela solo dele, eu gosto até mais daquela solo dele do que a do Barão, não preciso nem dizer, tem ótimos discos ali dele naquela fase, mas assim, eu realmente, porque assim, os dois primeiros eles são mais aquela questão da banda começando, sim, a banda começando, obviamente aquela produção meio apesar que acho que o segundo melhora um pouco da produção, né? Porque a produção do primeiro disco realmente é bem tosca, né? Mas era uma banda com o primeiro disco e tal. A banda tá com vontade de gravar ali, né? Então já vale lembrar que o Cazuza era filho do João Araújo, que era um dos executivos da CBS, da gravadora. E aí ele tinha um pé atrás de colocar a banda do filho dele para gravar, como se estivesse favorecendo os meninos, né? Então, eles não quiseram apostar muitas fichas, tiveram um lobby externo para conseguir garantir, e aí quando viram que realmente tinha qualidade,
os cofres começaram a abrir um pouquinho mais, né? Então você começa a colocar mais dinheiro, você começa a melhorar a produção. Apesar de que, mesmo com a produção do primeiro disco sendo um pouquinho... sendo pior do que a do segundo, eu acho que o primeiro disco ele soa melhor do que o segundo, justamente porque acaba sendo mais a cara da banda do que o segundo. O segundo parece que o som já fica um pouco polido demais pra eles, né? Acho que é mais pelo lance pra fazer mais sucesso. Você pega até pro Dia Nascer Pode Feliz. Pra ficar um pouco mais comercial, por que não, né? Por mais que se fale, não sei o que a gente gosta, a gente sabe que no fundo, dinheiro no bolso vale muito mais do que só um sonho, né? É verdade, é muito mais. E além do mais, que era uma coisa super mega importante tocar na rádio também, que era outra época que, porra, ajudava a vender o disco, enfim, todo aquele lance, aquela coisa toda. Mas eu acho que é isso, na minha opinião, eu gosto mais do Barão, mas eu vou dizer que o Maior Abandonado é o meu disco favorito dessa fase, do Cazuza. Pra mim é o melhor. Eu vou discordar, mas não discordando, tá? Eu entendo e eu concordo contigo que a fase Frejá, né? Ela é muito boa, tem uma sonoridade muito legal, vieram discos muito bons. Eles demoraram um pouquinho para se achar depois da saída do Cazuza, que bem ou mal o Cazuza era como um sol e eles ao redor, né? Mas depois que eles se entenderam como banda, eles fizeram discos excelentes. Mas pro final, depois que o Frejá já começa a olhar um pouquinho mais pra carreira solo dele, pra querer fazer outras coisas, a banda já não entrega a mesma coisa ali. Puro Êxtase, o próprio Barão Vermelho, que tem a faixa Cuidado, já é outra coisa, né? Mas ali aquele período de metade dos anos 80, ali, final dos anos 80, começo dos 90, ainda é um Barão bem, bem pegado. Mas eu, diferente de você, eu prefiro a fase Cazuza. Eu gosto mais da fase Cazuza, porque eu acho... É mais ou menos a mesma relação que eu tenho com a fase Bon Scott no AC/DC. O vocal mais rasgado, né, é um som mais cru, com um vocal mais rasgado, ele soa mais natural, sabe? Menos pensado. O Cazuza era mais porra louca, era mais tipo, foda-se, vamos fazer isso aqui, pronto. Por mais que ele tivesse a vertente dele, a veia MPB dele, mas era uma coisa assim, tipo, cara, que se dane, vamos fazer, e aí os caras soavam mais naturais. Eu acho que o Barão Fase Frejá já é mais cerebral. Eles já pensaram mais nas composições, no tipo de som que eles queriam colocar. Aí entra o Peninha com percussão, entra a guitarra dobrada com o Fernando Magalhães, tem um baixista mais técnico que, na verdade, sim, eles passam por uma sequência de troca de baixistas até entrar o Rodrigo. Então a coisa muda de figura, né? Sai aquela coisa como é que eu posso dizer? Aquela coisa dos moleques que queriam só fazer um som, e entra os adultos querendo realmente fazer sucesso. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Mas, cara, eu gosto, longe de dizer que uma é melhor que a outra, que uma é ruim e a outra é boa, é só uma questão de preferência mesmo. Eu acho que o Cazuza ele mais recita do que canta, necessariamente. Porque, pra mim, ele não é um vocalista, assim, na verdade. Assim, como o Bon Scott não é um vocalista, mas ele canta daquele jeito e acabou, e é isso. É uma marca registrada que ele deixou. Que é inegavelmente, entendeu? Mas vamos pra ficha técnica aqui do disco. O Maior Abandonado é o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado em outubro de 1984 pela Opus Columbia, gravado em julho de 1984 nos estúdios da Sigla, aqui no Rio de Janeiro, produzido por Ezequiel Neves e pela própria banda, no caso. Que, como a gente tinha falado um pouco antes, né, que a banda tinha lançado 2 discos, né, o primeiro álbum em 82, de estreia homônimo, e depois o Barão Vermelho 2 em 83. Mas nenhum deles foi um grande sucesso de vendas, assim, né, por mais que tem algumas músicas que viraram, obviamente, clássicos com o tempo, mas não foram aquele sucesso de vender milhões, enfim, tal.
E até as rádios se negavam a tocar as músicas, enfim. Mas, após o Ney Matogrosso gravar Pro Dia Nascer Feliz, que música aí as rádios começaram a quebrar a resistência que tinha ao Barão e começaram a tocar a versão original do Barão. E no mesmo período, o Caetano Veloso incluiu a música Todo Amor que houver nessa vida, no repertório dos shows dele. E por conta dessa repercussão que eles começaram a ter, aí eles foram chamados a fazer trilha do filme Bete Balança, dirigido pelo Lael Rodrigues, de 1974, que foi um grande sucesso, né, muito grande, e que daí, né, quando eles começaram a gravar, e aí, obviamente, começaram, né, o processo de gravação desse terceiro disco, no caso, né, e então essa questão, né, e até falando, de certa forma, da crítica e recepção aqui do disco, obviamente, as vendas do disco foram impulsionadas por causa do sucesso da Bete Balança, obviamente, e ele vendeu mais de 100 mil cópias em apenas 6 meses. Então foi um grande sucesso e é considerado por muitos, pela crítica especializada, como pelo público também, como o melhor disco da banda também. E a banda até... O disco foi certificado como disco de ouro também, então foi uma coisa muito importante. E depois, no ano seguinte, a banda tocou no Rock in Rio, né, de 1985, e foi uma das pouquíssimas, né, umas poucas bandas que não foram vaiadas, né, vamos lembrar, porque bandas brasileiras e artistas também, né, acabaram, né, tendo esses perrengues, né, no Rock in Rio, né, na primeira edição, né, o Ney Matogrosso nesse Fala, por exemplo. E depois, né, esse show, enfim, em julho de 85, durante os ensaios para o próximo álbum, aí o Cazuza acabou deixando a banda, aí seguiu em frente da carreira solo, e aí enquanto o Barão acabou botando frejar nos vocais, né? E... Vale lembrar que essa apresentação do Rock in Rio acabou sendo lançada em disco depois, né? Anos depois eles acabaram liberando... eu lembro que eu comprei um CD, um bootleg do Barão, acho que é Barão Vermelho ao Vivo, que tá escrito na capa, e era o show do Rock in Rio, e eu não sabia. Fiquei sabendo depois quando comecei a ouvir. E aí, alguns anos depois, eles lançaram oficialmente essa versão do Rock in Rio. Acho que tem uma música... Eu não lembro se é uma ou duas músicas que mudam de posição em relação ao CD que eu tenho, alguma coisa assim. Mas é um show que vale super a pena ouvir, assim, os caras estão cantando pra caramba. Tem uma música que não tá em nenhum dos 3 primeiros discos, e aí tem toda aquela... No final tem todo aquele discurso do Cazuza o Brasil tinha acabado de passar por uma eleição onde o Tancredo Neves ganhou, e aí tinha todo um discurso, vamos chamar assim, motivacional pelas mudanças que viriam no Brasil, né? Mal sabia ele que o Tancredo nem assumiria a presidência, mas tudo bem. Eram eleições indiretas, né, naquela época, né, de 85, né? Porque vai lembrar que o Brasil estava passando, já era a época de mais de 21 anos de ditadura militar. Isso, saindo da ditadura, exato. E falando o título do disco, acredita-se que o nome do álbum foi inspirado em uma canção do sambista Cartola, que tem uma música dele chamada Desfigurado, de 1977, onde há um verso: meu coração é pobre e magoado, infeliz com o menor abandonado. Então fizeram um trocadilho, né? Diz isso, além de que também o Cazuza era muito fã do Cartola, então que acaba trazendo um pouco dessa força aí, dessa teoria, no caso, né? E aí eu te pergunto uma coisa também, o que você acha dessa capa desse disco, que é uma capa que mostra os membros da banda ali, tem um hotel, né, Love's House, que aí tem uma travesti ali encostando na parede, e na contracapa é a banda sendo revistada, né, por policiais, né, e assim,
que de certa forma, combina um pouco com a época, vou dizer, essa capa. Mas, assim, é uma capa normal. De uma banda normal. Ali, os caras da capa, que depois eles mudaram, né? Porque o Declare Guerra não tem eles, né? Se eu não me engano, né, na capa, no disco. Já os 3 primeiros, até aquela altura, só os 3 discos tinham eles, né, na capa, né? Falei que você tem a dizer sobre essa capa. Eu acho a capa legal. Eu acho que está muito voltado para a imagem de transgressores que eles queriam passar, né? Aquela coisa do rock sujo, diferente de outras bandas que vinham com um som mais limpo, mais polido. Eles queriam mostrar uma coisa mais crua, mais urbana, mais submundo, gueto e tudo mais. Então, assim, eu acho uma capa legal, apesar de que se você olhar as roupas que eles estão vestindo, destoa um pouco, muito colorido, muito chamativo para a ideia de você querer ser transgressor, tá num local com uma cena, não vou dizer uma cena mais proibida, mas assim, uma cena mais complicada, que foge assim do padrão, né? Mas tudo bem, era o tipo dos caras na época, né? Combina com o título, eu não sei se tem muito a ver com o título, para ser bem sincero. Acho que foge um pouquinho da ideia do maior abandonado, você tá ali num local duvidoso. Mas a pergunta que não quer calar mesmo é: Jorge, você já foi lá nesse hotel? Não! Claro que não. Eu pensaria aí, né? Por que eu pensaria aí nesse Não sei, hotel, né? Você mora no Rio de Janeiro, os caras são do Rio de Janeiro. A gente pergunta, né? O público do Pod Discos quer saber, né? Eu só tô transmitindo a pergunta. Pô, acho que poderia então fazer uma reunião do Pod Discos então, né, nesse hotel, então pode ser? Tá combinado, então? Quando o canal começar a 1.000 inscritos, eles fazem, então. Aí eles fazem isso, pode ser? Então agora depende do público, né? Temos que ter 1.000 inscritos para tentar chegar, né? Para que a gente tenha cacife para conseguir alugar, né? Um lugar como esse para fazer uma reunião. Mas a formação aqui do disco: Cazuza no vocal, Roberto Frejá na guitarra, o Maurício Barros no teclado e piano, o Dé Palmeira no baixo e o Guto Goff bateria e percussão. Aí eu vou dizer que para mim o destaque, além do Cazuza, né, que obviamente ele é fora de série, a guitarra do Frejá, o cara é um grande guitarrista, no caso, para mim, e tem muitas músicas que eu fui perceber uma vibe meio Rolling Stones, de certa forma, né, que o Barão tem, de uma certa forma, até umas pegadas meio blues também, que esse disco tem também. Tem algumas músicas que você percebe e você fala, pô, realmente, que depois, no próximo disco ainda, tem mais ainda disso também, então, essa questão. E o teclado, acho que se destaca muito em várias faixas. Eu acho que o teclado faz uma certa diferença, no caso, também. Então, pra mim, fica mais esses destaques aí. Porque o baixo e a bateria, às vezes, eu acho que pela produção da época, não me pega tanto, vou dizer. Mas, enfim, mas tudo bem, né? Mas fala aí o que você tem a dizer da formação do disco. Se tem algum destaque aí, enfim. Eu acho que antes de falar dos destaques, eu vou dizer que, assim, essa é a minha formação preferida do Barão. Esse quinteto aqui é a minha formação preferida. Eu gosto do Frejá cantando. Eu acho o Fernando Magalhães um guitarrista excelente, mas aqui é diferenciado. Aqui é uma conexão que eu acho que é uma conexão única entre eles, enquanto eles estavam falando a mesma linguagem. Aí, claro, com a saída do Cazuza, algumas coisas mudam. Existe uma disputa interna entre o Frejá e o Maurício para ver quem ia ser o frontman da banda. Isso acaba culminando na saída do Maurício depois. O Dé acaba saindo também. A formação começa a mudar e com isso o som também vai mudando. Aqui eu acho que eles estão bem encaixadinhos, apesar do Cazuza ser a ponta solta do grupo sempre. E é justamente por isso que o grupo funcionava, porque o Cazuza tinha que ser
essa faísca para botar fogo em tudo. Falar que o Cazuza é um destaque é meio que chover no molhado, quando a gente fala no Barão Vermelho. Cazuza, Frejá. Nessas audições, para a gente poder fazer esse episódio, eu vou dizer que quem se destacou para mim foi o Guto Goff na bateria. Eu acho que ele é pouco comentado quando se fala em Barão Vermelho, por mais que ele tenha sido praticamente o cara que criou o Barão Vermelho, mas ele fica sempre em segundo plano, né? E aqui, cara, eu comecei a ouvir, eu vou acabar comentando isso no Faixa a Faixa, em algumas músicas. Eu acho que ele faz um trabalho primoroso para que essas músicas, esse disco funcione como ele funcionou, para que seja esse sucesso que foi o disco Maior Abandonado. Já toca pra caramba, o Cazuza canta um absurdo, você tem o Dé Palmeira ali fazendo com que a cozinha funcione, o Maurício complementando com os teclados. A gente tem algumas participações especiais aqui, tem saxofone, tem outras coisas que entram, né, no disco, mas eu acho que o Guto na bateria fez um trabalho excelente, cara. Se eu fosse destacar alguém nesse disco, falando hoje, é o Guto Goff, é a bateria do Barão Vermelho. Então, aí vamos pro Faixa a Faixa, ou você tem algo mais a dizer? Vamos pro Faixa a Faixa. Eu acho que durante as músicas a gente vai incluindo comentários. Assim, acho que a gente já conseguiu falar sobre a banda, a gente já conseguiu contar um pouquinho o histórico e por que chegou aqui, né, nesse disco. Vão ter algumas histórias específicas de músicas que talvez faça com que a gente trate de outros assuntos, mas vamos lá, vamos iniciar essa pérola aqui do rock nacional. Então vamos lá. O disco começa com a faixa homônima, Maior Abandonado. O Maior Abandonado. Que é um clássico do disco, né? Um dos clássicos que tem aqui desse disco, né? A faixa título. A letra fala de forma direta a vulnerabilidade de quem se sente à margem, acertando até mesmo, como diz, né? Mentiras sinceras como formas de afeto, né? Eu acho que essa música tem um pouco daquela guitarrinha que tenta ser um wannabe Rolling Stones, né? Um pouquinho, né? Aquela coisa de que era ser Rolling Stones do Frejá, acho que tem um pouco disso. E sempre foi uma puta influência deles, né? Eles sempre disseram isso. Exatamente, né? O Barão era meio que os Stones ali brasileiros, quase, de certa forma. Daquela maneira, naquele período, de certa forma. Eu acho uma boa faixa de abertura. Eu gosto, apesar que acho que o teclado nessa faixa tá um pouco apagadinho, acho, um pouquinho, assim, né? Aquela produção meio de rádio, quase, né? Aquela coisa, né? Mais por uma questão comercial, eu acho, vejo nesse sentido. Mas, mesmo assim, é uma música muito boa, não tem o que dizer. Acho que abre muito bem um disco, na minha opinião. Fala aí o que você tem a dizer sobre ela. Bom, Maior Abandonado é um dos maiores sucessos do Barão Vermelho, sem sombra de dúvidas, né? Pra mim, ela é uma música direta, sem firulas, ela te envolve porque ela é fácil de assimilar, né? Bem ou mal, ela é uma música super comercial, né? A letra é a cara do Cazuza, né? A vertente carente dele, que quer atenção, que quer ser cuidado, quer ser bajulado, por isso que ele solta essa, né? Mentiras sinceras me interessam, ou seja, o importante é só você me dar atenção, fica aqui comigo, não importa como, se é de verdade ou não interessa, eu só preciso de alguém aqui junto, né? E, não tem o que falar, né? O Frejá mandando riff de guitarra, comandando o tempo todo. Eu vou ser sincero, eu não sinto falta do teclado aqui. Pra mim não faz diferença ter teclado ou não ter teclado. Eu acho que a forma como a música se conduz é o suficiente. Eu acho uma puta música. Não é a minha preferida do disco, tá? Que seria uma coisa óbvia e assim, muito fácil de todo mundo falar assim, Maior Abandonado é minha música preferida. Ok, eu acho uma música excelente. Mas eu acho que tem umas coisinhas aí pro meio que dá pra gente entender melhor. Né? E a outra coisa que dá pra dizer também que nesse
disco, as composições têm muito a ver com a cara do Cazuza também, né? Se for pro outro lado. Sim, né? E tem o dedinho dele em praticamente todas as músicas, né? É ele e Frejá, né? Quase tudo, né? Então, assim, de composições, a maioria acho que deve ser assim. A maioria, assim, eu até cheguei a olhar, o Cazuza tá em todas as músicas, mas o Frejá não. Tem, acho que umas 3 aqui que não tem o Frejá na composição. Então, mas é praticamente né, o Jagger Richards aqui, que é Cazuza e Frejá. Exatamente. É bem que isso mesmo. Agora, indo para a próxima, Baby Support. Ela aborda, né, a letra, né, aborda sobre relacionamentos intensos, onde o amor e o sofrimento frequentemente se misturam, toda essa coisa toda, né, que tem essa questão toda. Eu acho que o que chama mais atenção aí são os vocais, vou te dizer. Os vocais, de certa forma, tem um pouco de atenção, mas assim, é aquela música, eu vou te dizer que essa eu nem dei muita atenção nas minhas audições, entendeu? De certa forma, acho que Maior Abandonado começa tão bem animada e tal, aí vem essa música assim que... Tá, assim, tem umas coisas legais, algumas partes de guitarra que eu até acho interessantes mesmo, mas no geral não é, se for analisar, talvez seja uma das que eu menos escutei, menos voltei atrás mesmo. Então, pra mim é uma música que eu não sou tão chegado. Mas fala aí o que tem a dizer. Quando você diz que não é uma música que chama muita atenção, eu consigo te entender porque, assim, primeiro, ela vem depois de Maior Abandonado, e ela não tem a mesma pegada, o mesmo estilo de Maior Abandonado, ela vai para um outro caminho. E eu acho que o fato dela estar no meio de 2 músicas aqui que são bem diferentes, acaba sendo um pouco injusto com ela. Não, assim, não vou dizer que é uma baita música, também não é exatamente uma das minhas preferidas aqui, ela tá ali um pouco abaixo. O que eu não gosto muito daquele comecinho, né? Aquele coralzinho deles ali, Support Baby, Baby Support, com aquela vozinha mais, né, que eles vão fazer depois de novo, não me chama muita atenção. Para mim não precisava disso. Mas depois disso, eu acho que ela segue legal. E aqui é o primeiro momento onde eu faço questão de destacar o Guto Goff, né? Que por mais que ele não seja um cara muito comentado como um baterista, eu acho que ele trabalha super bem pro disco. E nessa música ele começa a mostrar isso, né? Ele tá ali, tá presente, ele tá dando ritmo. Aqui em Baby Support ele faz um trabalho muito legal nos pratos ali. Você consegue ver a condução nos pratos, onde dá um som a mais pra música, que não fica só naquela pancada seca, sabe? Então, se eu fosse destacar alguma coisa em Baby Support, seria a bateria. Mas não é realmente uma das músicas mais... que chame mais atenção. Eu não vou dizer animada, porque eu acho que animada não é o termo, mas que chame mais atenção no disco. Eu acho que a próxima, né, e aí eu já vou aproveitar então para puxar a próxima, eu acho que Sem Vergonha, que é a próxima música... Sem vergonha e sem culpa. Ela já traz mais alguma coisa que faltou na Baby Support. Primeiro que ela tem... aqui eles já incluíram um saxofone, né? Nessa música quem toca é o Zé Luiz, né? Que é um cara que tocou com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com Hit, com Lobão, com uma infinidade de artistas, né, brasileiros. Ele faz um solo que eu acho maravilhoso nessa música, né? Mas tirando, assim, e mesmo assim é uma música simples, tirando esse solo, esse saxofone que entra, no geral ela é uma música simples, né? A letra, a meu ver, fala sobre fazer o que se quer sem se preocupar, que é a cara do Cazuza, né? É um lema do Cazuza, tipo, dane-se os outros, eu quero curtir, eu quero aproveitar, o que der pra fazer, eu tô dentro, né? Diz aí o que você achou de Sem Vergonha. Cara, eu vou dizer que aí eu
fiquei tipo assim, cara, quando eu vi essa terceira eu falei, cara, pô, por que não é a segunda? Porque ela pra mim combina muito mais pra ser depois, entendeu? Talvez então, se assim, mudassem elas de posição, Baby Support não sofresse tanto, né? Se botasse Baby Support como uma quarta ou sei lá, uma segunda do lado B, se pá, também, entendeu? Não teria muito problema, mas ela ser logo no começo ali, pra mim, quebra um pouco o clima, do disco, porque, tipo assim, vem a Maior Abandonada e depois vem uma música que desce um pouco, pra depois ver uma música mais para cima, que eu acho melhor, que aí tem o saxofone, que acho que é o destaque da música principal. A letra, realmente, sobre o Cazuza, como você falou, e pra mim essa aí eu botaria entre meus favoritos, vou dizer, essa eu gostei mesmo. Aí eu vou dizer que é uma música que eu gostei pra caramba mesmo, vou dizer, né? E não tenho vergonha de admitir isso, né? Como você também tem que falar, né? Então, agora indo pra próxima, Você Se Parece Com Todo Mundo. Fala aí primeiro sobre essa, então. Você Se Parece Com Todo Mundo também tem um saxofone. Só que aqui não é o Zé Luiz, né? É o Léo Gandelman quem toca, né? Aqui sim, pra mim quem carrega a música é o Maurício Barro nos teclados. Aqui eu acho que o teclado se destaca, ele faz um outro trabalho, né? O Cazuza tá falando sobre colocar as expectativas em alguém e ver que no final das contas é uma pessoa como tantas outras, né? A gente acaba se apaixonando durante a vida. A gente sempre tem aquele endeusamento, a gente sempre acha que vai achar a pessoa perfeita, que tudo são flores, mas que no final são pessoas e as pessoas são todas iguais dentro das diferenças delas, né? Acho que é muito sobre isso que o Cazuza fala aqui. É uma música legal, eu acho que ela combina bem nessa sequência de Sem Vergonha e Você Se Parece Com Todo Mundo. Acho que aqui o disco tá legal, tá funcionando, e é isso. Depois o saxofone ele volta um pouco mais pra frente, até pelo que me lembro também, né? Um pouco mais pra frente do disco ele volta, mas eu acho que é uma música muito boa mesmo, acho maravilhosa. A letra realmente que é bem comum, realmente, essa coisa toda de você se ter uma certa decepção, porque no final não era a pessoa que você achava que era isso tudo, na verdade, a pessoa não era que você esperava que fosse, né? Como você falou, da imagem deusada, aquela coisa toda, até você chegar aqui, né? Que é uma decepção comum que todo mundo tem, né? Mas, indo pra próxima, Milagres. A letra acho que é um pouco mais, de certa forma, agressiva, você pode dizer assim, né? Pela época, né? Porque ela fala sobre o cotidiano marcado por violência e pela fome no Brasil de 1980. E, cara, é uma música que, de certa forma, tem um pouco de peso ali, eu acho, nessa questão da letra. Acho que ela dá uma certa diferenciada no que estava vindo um pouco antes. E acho uma música boa. Acho uma música bacana, né? Acho que até o Cazuza ele canta de uma maneira até um pouco mais agressiva. Até se for ver um tipo de música, ele canta um pouco, uma certa agressividade, acho que até pelo fato do tema, né? Que ele tá falando, né? Mas fala aí o que você tem a dizer sobre Milagres. Bom, a letra, ela fala sobre a realidade do Brasil à época, né? Isso fica bem, bem claro e talvez por isso tenha esse tom amargo da forma como o Cazuza canta, né? Mas tirando isso, assim, eu não sei muito o que dizer, porque ela não é das minhas preferidas. Eu acho que eu ainda prefiro Baby Support do que Milagres. Assim, não... É uma música que você, sei lá, quando você tá conhecendo o disco, você fala assim, pô, não sei o quê, mas depois, assim, pra mim, não faz tanta diferença mais. Eu já não dou tanto destaque, já não curto tanto. Indo pra próxima, Não Amo Ninguém. Não é que eu não amo ninguém. Que a música veio de uma história do Ezequiel Neves, né, que é o produtor no caso, que após uma decepção amorosa acabou exclamando a frase que deu o título, no caso, da música. E a letra fala sobre a solidão de como uma pessoa
tenta se convencer que não sente nada, né, por causa disso, né, não amo ninguém, ou seja, porque eu não tenho sentimentos, aquela coisa toda, é aquela coisa, sendo que na verdade lá no fundo, você tem um certo, você sente um pouco dessa carência de querer ser amado, né, porque beleza que você não pode sentir um certo amor, mas mesmo assim, você quer ainda ter, né, você precisa ser amado, de certa forma, por isso, né? Essa música tem um pouco de influência no blues, de certa forma. Até o solo da guitarra também você vai vendo depois, você percebe que tem uma certa influência, uma música um pouco até cadenciada, eu diria. Assim, eu acho uma música bacana, mas já não é um dos meus destaques. Não tá entre meus destaques do disco, na minha opinião. Assim, eu acho que ela é melhor do que a anterior, mas... não foi uma das também que me chamou tanta atenção assim, vou dizer. Mas fala aí, então. Dá pra ver que a gente tá super sintonizado, né? Super sintonizado. Porque eu acho a letra dessa música muito foda. O fato dela ser toda climática, acho que é a única música que eu gosto com esse teclado carregado, arrastado. Pra mim, o Maurício Barros arrasa aqui. E o Cazuza tem uma das melhores interpretações vocais dele. Pra ser bem sincero, assim, eu vou totalmente contra esse ponto que você tava falando antes. Aqui, cara, ele carrega na música, ele coloca emoção, é como se ele estivesse declamando um poema, e aí vai muito naquilo que você estava falando do Cazuza como um recitador de poesias e não exatamente um cantor, né? Tá ali com um sentimento saindo lá de dentro do coração, e aí você tem o Frejá que entra solando e a música fica mais foda ainda. Cara, eu, assim, essa música ela foi me ganhando com o tempo, né? Recentemente eu falei do disco, né, do Barão 40, que foi gravado ao vivo, comemoração aos 40 anos da banda, e aí quem assume os vocais na música agora é o Maurício Barros. E ele dá um show também nessa versão. Pra mim, assim, ficou tão boa quanto. E na data de hoje, como eu falei, essa música foi me ganhando com o tempo. Ela é a minha segunda favorita do disco. Ela só perde pra próxima. E aí a minha favorita é Porque a Gente é Assim. Cara, eu vou te dizer assim, quando eu ouvi essa música a primeira vez, é como se eu tivesse levado um soco. Eu fiquei desnorteado. Falei, caraca, que música é essa? E assim, a letra dela não tem nada a ver comigo. Nada. Mas ela é a cara do Cazuza. É aquele cara exagerado, sem limite, sem fim. É tudo 8 ou 80, que é como ele foi a vida toda dele, né? É disso que trata a música. E eu acho essa música... Cara, assim, ela tá lá em cima, né? Foi desde a primeira vez. Eu já conhecia Maior Abandonado, eu já conhecia Bete Balanço, mas quando eu ouvi o disco, que eu cheguei em Porque a Gente é Assim, foi nocaute na hora. E então, assim, eu não consigo dizer. Eu até fiquei na dúvida quando eu tava pensando em Não Amo Ninguém. Eu falei, porra, mas Não Amo Ninguém é uma música que cresceu muito no meu conceito. Mas bem ou mal, ainda não. Ainda deixo em segundo. Acho que pra mim, Porque a Gente é Assim, é o maior destaque do disco. É a minha preferida. Você tem uma música aqui que a guitarra e o baixo estão super carregados, dando peso, tá trazendo a música mesmo. E falar da interpretação do Cazuza aqui não tem, né? Não precisa dizer. É o Cazuza sendo Cazuza, ponto. Então, pra mim é a pior música do disco. Pra mim essa música é uma porcaria, não vale nada. Tô brincando, pô. Você desse jeito? Não. Vou dizer que é a minha segunda favorita. Assim, nem tem muito o que dizer, cara. Realmente é uma música maravilhosa, é uma música que é muito boa mesmo. Essa música aí, realmente, a interpretação dele nessa parte tá muito boa. Mas indo pra próxima, Narciso.
assim, não tenho muito o que dizer sobre ela. Eu vou dizer uma coisa, cara. Essa intro de guitarra, esse... Me lembrou, cara, Chuck Berry, cara. Você não percebeu isso? Me lembra um pouco essa coisa de John B. Good, Rob. Você comentando agora, realmente, vem à mente, assim, facilmente a referência. Eu não sei se foi proposital, se foi uma coisa coincidente, mas... Eu acredito que sim, deve ter sido... Não vou chamar de proposital, mas com certeza eles devem ter usado como referência pra fazer alguma coisa aqui. Tipo, vamos emular, e aí saiu e fala, legal, encaixa, né? E também porque Stones também teve influência de Chuck Berry também, né? Então aí por isso que se interliga, né? Uma coisa puxa a outra. Pra mim, Narciso, ela mescla um pouco os caminhos que o Cazuza queria seguir. Sair daquele rock mais cru básico e levar para um lado mais MPB, que foi um dos motivos pelo qual o Cazuza saiu da banda, porque ele queria ter mais variações dentro do grupo e o pessoal falou, não, a gente quer tocar rock, a gente quer continuar fazendo isso aqui. E aí ele falou assim, tá, beleza, legal, pensei, não é bem isso que eu quero, né? Esse disco como um todo, como a gente já comentou, ele não é tão cru quanto o primeiro. Então, você acaba tendo espaço para colocar músicas nesse formato, né? Já tem uma produção diferente que também favorece isso. E Narciso, eu acho que é muito essa tentativa de ver se daria certo fazer um som menos rock and roll, um pouco mais música brasileira. Exatamente. É uma música que eu realmente acho bacana, realmente representa, como você falou, que ele faria depois. Eu acho que esse disco ele faz um certo meio termo, né? Porque assim, acho que talvez não... Como talvez não era o que ele queria muito fazer, tipo assim, bota umas coisas ali que vai remeter, né? De certa forma, a mudança de sonoridade que ele vai ter depois na cara solo, que ele vai ter muito mais liberdade para fazer. Mas é uma música que eu acho bacana ainda, eu acho boa. Mas indo pra próxima, Nós. A letra retrata a juventude carioca dos anos 1980, marcada por encontros, festas e busca constante por sentido em meio ao cenário de mudanças sociais. Vou dizer uma coisa, é a música que eu menos gostei do disco, vou dizer, cara. Assim, não... Assim, eu ouvi essa música, enfim, eu fiquei ouvindo, mas assim, não me pegou, cara. Uma música assim que não foi uma das... assim, acho que as outras ali, um pouco, até Milagres me chamou muito mais atenção, até pelo suporte mesmo. É um pouco que me tirou ali um pouco de atenção do que essa daí, vou te dizer. Essa aí eu não fui muito com a cara, não. Mas fala o que você tem a dizer com essa. Meu destaque aqui é o Frejá. Eu acho que essa música, ela segue o que o Frejá resolveu fazer. Ele coloca variações aqui, ele dá dinâmica para a música. Nossa, é uma baladinha, né? Mas ela não fica na mesmice, na monotonia, não é sempre no mesmo ritmo. E essas variações que o Frejá traz aqui com a guitarra é o que acaba dando um temperinho para a música. Claro, né? Não é aquelas mega músicas que a gente tem aqui, né? O disco O Barão Vermelho, O Maior Abandonado, de uma certa forma ele é um disco de super hits e músicas menos conhecidas no geral, né? Com o passar do tempo ele tem 2 mega hits, tem mais talvez umas 2 músicas ali com um pouquinho um pouquinho mais de espaço no público, e o restante são músicas que passou batido, o pessoal não tem tanto conhecimento. Mas, assim, longe de ser, pra mim, pelo menos longe de ser uma música ruim, eu ainda prefiro ela do que Milagres, ou pelo menos atualmente eu prefiro ela do que Milagres. E assim, a gente também já tá chegando no final do disco,
Então, a tendência aqui é a gente partir, talvez, para um respiro para o que vem depois. Então, indo para a próxima, Dolorosa. O teu lugar é do meu lado. Dolorosa é mais uma do Cazuza das ruas e botecos do Rio de Janeiro. é um retrato disso, né? E aqui, de novo, eu vou repetir o que eu falei sobre o Guto. Eu tinha comentado que em alguns momentos eu ia dar destaque para ele, e para mim, Dolorosa é mais um momento em que a bateria trabalha para o disco, que o que ele faz aqui é mais uma prova disso. Eu acho que ele tá tocando pra caramba. É a única música que eu percebi que tem solo de baixo no disco inteiro, onde eles dão um espaço e um destaque pro De Palmeira. E eu acho até estranho que ele não tenha tido mais destaque, porque na minha opinião ele sempre foi um puta baixista. Cara que toca pra caramba. Funcionou muito bem ali na cozinha do Barão, no grupo como um todo, enquanto ele esteve ali. Então, para mim, os destaques dessa música acabam sendo realmente, por um lado, o Guto, por um outro, o Dé, mas a música com a cara do Cazuza. Essa música que me cresceu demais, cara, vou te dizer, cara. Essa música ficou no meu top 3, cara, desse disco, vou dizer. Porque, assim, eu acho que ela toma um pouco mais alegre, tem uma letra que fala dessa coisa já de aquele final de noite que ele não quer ficar ele não quer ficar sozinho, ele quer ficar com a pessoa ali do lado e toda aquela coisa toda. Não é aquela penúltima faixa que é muito fraca, não, sabe? Que às vezes um disco acaba tendo, né? Então, pra mim é uma música que funciona super bem, é uma das melhores. Realmente o baixo ele acaba tendo destaque, o baixo ele acaba sendo meio apagado, né? Esse disco, né? Acho que ao vivo funcionava melhor até do que estúdio, acho que porque o estúdio, acho que é pela produção, talvez, eu acho, que ficar meio não tendo destaque, né? Enfim, né? Acho que seja por isso também, né? Mas, finalizando o disco, né, tem o grande hit, né, do álbum e de um dos maiores do Barão, Bete Balanço. Bete balança, meu amor. Que inicialmente ela nem era pra estar no disco, tanto que ela finaliza o disco e aí meio que colocaram, porque a gravadora falou, e também que alavancou as vendas do disco. O filme também foi um certo sucesso da bilheteria, apesar que ele teve a censura da época, na por conta de umas cenas picantes até, né, obviamente para a época, né, que teve a coisa toda. O Cazuza, ele participa do filme, inclusive. O Cazuza, ele participa, né, do filme, né, o Cazuza e o Lobão, inclusive. Os dois participam desse filme, inclusive, pelo que eu vi. Cara, é a música que foi a primeira que eu conheci. Foi uma das provavelmente que eu mais ouvi até, e o solo do Frejá é muito bom, o solo que ele tem, que inclusive esse solo não foi cortado nas rádios de MPB, porque diz que uma coisa que eles tinham em comum em rádio de MPB, eles cortavam solos. Tipo, parece que tipo assim, não, corta o solo de guitarra que não se deve ter. Mas nessa aí eles mantiveram, porque ela meio que, de certa forma, você dá pra relacionar com o lance da MPB com um pouco do rock que eles tinham ainda. Você for ver que eles fazem um certo meio termo bacana ainda. E a letra Sexo. E ainda fala: Bete balanço, por favor, me diga quando for a hora. Que todos já sabem o que significa essa hora aí, né? Nem vou dizer, né? Enfim, né? Que é a letra que o Cazuza adorou de fazer realmente, né? Porque é coisa bem típica dele também, de fazer umas letras meio... Enfim. Mas é uma música maravilhosa, é um clássico, não tem muito o que dizer sobre essa aí, não. Enfim, mas fala o que você tem a dizer. Bom, Bete Balanço foi gravado antes, né? Por conta da encomenda pro filme, né? Inclusive o filme onde quem faz o papel da Bete Balanço é a Débora Bloch, ainda bem menininha nessa época. Pra mim, Bete Balanço é um show à parte. Guitarra, baixo, bateria, teclado, o Cazuza solto, cantando, mandando e desmandando. Ele tá realmente assim, pensando pro filme, eles fizeram um trabalho enorme, né? E não à toa é um sucesso absoluto, a música é conhecida até hoje. Eu não sei se é o maior hit do Barão, mas todo mundo praticamente conhece essa música.
E o mais legal é que, assim, ela é aquele rock cru do Barão, mas com aquele tino comercial. Não é ela é um rock, mas ela é comercial ao mesmo tempo. Eles conseguem trabalhar muito bem isso. Então, ela foi uma música pensada para ser pegajosa, para fazer a galera ouvir, dançar, para chamar atenção pro filme, né? Que no final das contas acabou ficando até nem tão conhecido quanto a música. Fecha o disco sem erro, né? Tá ali ganhando o jogo. A ideia era puxar mais atenção pro filme, mas acaba puxando atenção pro disco. Você percebe a diferença entre as músicas do disco e Bete Balanço por terem sido gravadas em momentos diferentes. Então, produção, o tipo do som é diferente e tudo mais. A pergunta que eu deixo para você, Jorge, aqui é assim: você acha que Bete Balanço deveria ter entrado no disco? Ou ela deveria ter terminado ali com Dolorosa? Cara, eu acho que ela poderia estar no disco sim. Acho que ela finaliza bem o disco. Acho que, assim, é uma questão, acho que até meio comercial também, se for analisar também, de às vezes de ter uma música que o começo é um sucesso, mas também o final também tem que ser um sucesso também para finalizar. Pelo menos eu vejo alguns casos tem um pouco disso. Então, assim, acho que faz sentido também, além de que também foi uma questão, obviamente, comercial, obviamente, porque você levanta as vendas do disco, você vai vender mais, enfim, porque, pô, vem a trilha do filme, a música que tocou na rádio, enfim, vai ser comprado, porque comprar compacto single, acho que não era uma coisa que todo mundo pensava em ter. Naquela época, inclusive, não se tinha dinheiro para ficar gastando com tanto, né? Pois não era uma coisa... A economia brasileira era bem ruim para isso. Exatamente, que você compra um disco que tem mais músicas, tem mesmo que se for 3 ou 9, 10, aí dane-se, né? Enfim, compra tudo ali, entendeu? Então, acho que pra mim, acho que tá de boa pra fechar o disco desse jeito. Eu acho que assim, de certa forma, algumas pessoas mudariam um pouco alguma ordem de algumas músicas, eu acho. Por exemplo, Baby Support, acho que não precisava estar tanto no começo, eu acho, por exemplo, se ela fosse um pouco no final, sabe? Acho que ficaria melhor, por exemplo. E acho que, assim, no geral, não é tanto erro nesse sentido, na ordem. Só um pouco que eu teria essa crítica nessa questão. O resto, acho que não tiraria uma, entendeu? De certa forma, a música também ela não destoa tanto do disco. Ela é um pouquinho diferente, claro, que o final ali, mas eu acho que ela tem uma relação muito boa com o Maior Abandonado, com a faixa título. Então... E claro, né, se você tem um sucesso que pode alavancar, considerando que o Barão vinha de discos que não tinham vendido tanto e que eles demoraram para conseguir emplacar, né, então se você tem a possibilidade de ter um hit para trazer o público pro disco, aproveita isso e segue em frente, né? Mas agora considerações finais e nota de 1 a 5 pro Maior Abandonado. O que você tem a dizer? Bom, considerações finais. Pessoal, ouçam Barão Vermelho. Se vocês nunca ouviram, vocês não sabem o que estão perdendo. Dá para dizer que Barão tem fases bem distintas. Tá? Tem uma primeira fase, que são esses 3 discos com o Cazuza. Ele vai entrar numa segunda fase, que é um período de transição da banda até ela se encontrar. Que acho que são os próximos 2, talvez 3 discos ali. Depois eles vão se consolidar num formato que é a cara do Barão contemporâneo, o Barão que ficou conhecido pela grande maioria, a fase posterior. E aí eles começam a mudar até que começa a ter pausas maiores na banda e o Frejá sai. E aí quando o Frejá sai, o Barão vira uma outra coisa, se apega um pouco no passado, mas tentando olhar para o futuro, e entra uma nova fase que talvez seja a fase que o pessoal menos absorveu e abraçou, né? Mas é uma banda que vale super a pena, eu gosto bastante. Ele acredito, tá no meu top 3 de bandas nacionais. E
E Barão Vermelho, e esse disco, Maior Abandonado, que é o terceiro disco da banda, pra mim é o nota 5, né, de 1 a 5 ele é o nota 5, é um baita disco. Tem talvez uma coisinha ou outra ali que não me chame tanta atenção, mas mesmo assim eu não desmereço. Eu dou 5 pra ele facilmente. O que tem a dizer é um clássico, né? De certa forma, do rock nacional, um grande clássico. É um adeus do Cazuza ao Barão, já deixando a marca dele ali para depois seguir o estouro que foi a carreira solo. Eu acho que a nota de 1 a 5 eu tenho que dar 5, né, cara? Eu acho que, assim, realmente, por mais que as músicas que elas não sejam tão... Algumas que não me chamam tanta atenção, mas mesmo assim, acho que elas não afetam a audição, entendeu? Acho que não me afetam a audição no disco, na minha opinião. Mas, assim, é um disco muito bom, assim, no geral. É uma banda muito importante também, sabe? Tá no meu top 2, eu diria, até, do rock nacional, eu diria, né? Fica atrás dos Titãs apenas, mas de resto, pra mim, é um baita disco, pra mim, o melhor dessa fase, na minha opinião, que eu gosto mais da fase que vem a seguir, Frejá, mas também, né, tem muito o que dizer também, porque essa fase também tem o seu valor também, porque essa fase também não teria o que vem depois também, né, vamos combinar também, então é isso que tem a dizer. Mas agora, já que finalizamos esse episódio, agora se despede aí, Gleison, o que você tem mais a dizer dos próximos temas e o que mais tem a dizer, fala aí, então. Eu não vou dar spoiler, não. Vocês que lutem, vocês que aguardem, aguentem a ansiedade aí. Vou contar, eu não me aguento. Vem um baita artista aí na próxima, tá? É um cara que... Se eu tô dando spoiler, é um cara, não é uma banda, é um artista solo. Ele é um baita artista, mas assim, nem todo mundo entendeu ele ou a carreira dele. E talvez eu me coloque nessa lista, né? E é um disco que não exatamente é um dos mais comentados da discografia dele. Aguardem, confiem, esperem aí que viremos aí na próxima estação para contar para vocês quem tá chegando, certo? Agradeço, Jorge, por mais um episódio juntos. Agradeço ao pessoal por continuar acompanhando a gente aí. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham da banda, do disco. E até a próxima. Valeu! Então, já agradeço novamente que ele está aqui mais uma vez, aqui participando e falando de coisa boa, né? Que é sempre algo que sempre tem assunto, né? Música boa, enfim. Então, se inscreve aqui nesse canal, pessoal, ativar o sininho das notificações, também dá o like, compartilhar para todos os seus amigos aí. Também seguir o podcast na plataforma de streaming, dando de 1 a 5 estrelas no Spotify, porque dá uma, né? Pelo menos, se perdeu o sorteio para dar uma, você tem que mais se ferrar e ainda tem tempo para você mudar na hora depois. Também segue o Instagram do canal, que é o perfil mais ativo. Também tem um grupo de WhatsApp para você bater mais papo ali, se quiser entrar também. E, no geral, é isso. Então, aguardem o próximo episódio, né? Que vai ser foda, como o Gleice falou, né? Desse artista pouco conhecido, né? Um artista que começou, na verdade, né? Bem pouco conhecido. Ninguém conhece tanto dele, né? Enfim, né? Então é isso que tem a dizer. Então é isso, Gleison e pessoal. Então, até mais. Valeu, galera. Até.